Ganhar um Oscar deveria mudar tudo. Os estúdios lutam por você, os roteiros não param de chegar, e apenas o seu nome já é suficiente para vender um filme. Mas, e se o oposto for verdade? E se, para alguns atores, aquela estatueta dourada fosse o começo do fim? Aqui estão os atores cujas carreiras morreram após ganhar um Oscar, começando por Hilary Swank. Hilary Swank se envolveu com o teatro muito jovem. O início de sua carreira de atriz consistiu em pequenas aparições em algumas séries de TV pouco conhecidas. Em 1992, ela participou do filme Buffy, A Caça a Vampiros. Não a série icônica que começou em 1997, mas o filme original. 2 anos depois, em 1994, ela foi a protagonista de Karate Kid 4, A Nova Aventura, o 4º filme da franquia e o primeiro sem Ralph Macchio. Recebeu as piores críticas de toda a saga e foi a última entrada até a versão de 2010 com Jackie Chan e Jaden Smith. De 1994 a 1997, ela não fez nada que gerasse muita atenção até participar de alguns episódios de Barrados no Bailey, o trabalho mais importante que ela havia feito até então. Até que em 1999 estrelou Meninos Não Choram, que lhe deu o Oscar de melhor atriz naquele ano. No processo, ela derrotou atrizes veteranas como Julianne Moore e Meryl Streep. Muitos imaginaram que Swank continuaria construindo sua carreira, mas dificilmente ganharia um Oscar novamente tão cedo. Ninguém poderia imaginar que, 5 anos depois, ela levaria para casa um segundo. Menina de Ouro varreu os prêmios naquela temporada. Além de Swank como melhor atriz, Morgan Freeman ganhou o melhor ator coadjuvante, Clint Eastwood ganhou o melhor diretor e o filme levou o melhor filme. Tudo dentro de um intervalo de 5 anos em sua carreira, o que é notavelmente rápido. Mas, além do debate sobre quem merece um Oscar, para muitos, Hilary Swank foi definida como um erro da academia, porque aos 30 anos ela já havia superado todas as expectativas e ganhado o que a maioria dos atores apenas sonha. Fora esses 2 filmes, ela nunca fez mais nada que genuinamente chamasse a atenção. Sua carreira parece um daqueles casos de má gestão. Tendo ganhado o Oscar ainda jovem, a tarefa de manter sua carreira em alto nível foi extremamente difícil. Ela começou a aparecer em produções consideradas medíocres e, por serem filmes menores que não exigiam muito dela, os estúdios gradualmente começaram a deixá-la de fora. Um dos maiores fracassos de sua carreira veio em 2009 com Amelia, uma cinebiografia sobre Amelia Earhart, que parecia querer trazer Swank de volta aos holofotes. O filme acabou sendo um desastre em todos os sentidos, alcançando apenas 20% no Rotten Tomatoes e arrecadando apenas 14 milhões de dólares contra um orçamento de 40 milhões. Uma série desenvolvida para o Starz, com o diretor Alejandro González Iñárritu, nunca passou do desenvolvimento. Sua série da Netflix, Away, durou uma temporada e foi cancelada. Em 2024, ela retornou com Uma Prova de Coragem, um drama menor que não a colocou de volta no centro das atenções da maneira que seu talento sugeria ser inevitável. E se a história de Swank é sobre desaparecer silenciosamente, Cuba Gooding Jr. conseguiu fazer isso da maneira mais caótica e pública possível. Cuba Gooding Jr. é outro ator para quem a estatueta dourada não caiu muito bem. Em 1996, ele foi indicado a melhor ator coadjuvante em Jerry Maguire, A Grande Virada, estrelado por Tom Cruise, que interpreta um agente esportivo tentando reconstruir sua carreira gerenciando um jogador de futebol americano teimoso interpretado por Cuba Gooding Jr. Muitos acreditaram que ele não merecia o prêmio, mas ele ganhou de qualquer maneira. O que fez todos sentirem vergonha alheia foi que, ao aceitar seu prêmio, Cuba falou sem parar até a música começar a tocar, sinalizando que seu tempo havia acabado. Em vez de parar, ele continuou sua lista de agradecimentos, gritando e pulando como um louco. Inicialmente, ganhar o Oscar pareceu elevar sua carreira, e ele estrelou Homens de Honra em 2000. No entanto, este filme não recebeu ótimas críticas, apesar de muitos acreditarem que a atuação de Cuba Gooding Jr. foi muito boa. Ele então teve um papel coadjuvante em Pearl Harbor, mas a partir daí sua carreira despencou ao escolher filmes como Neve pra Cachorro, um daqueles filmes de TV de fim de semana, ou Cruzeiro das Loucas, uma comédia romântica de baixo nível onde ele aparece mostrando o traseiro, indicando que o brilho de vencedor do Oscar estava desaparecendo. Sua carreira continuou em declínio com uma série de filmes que foram direto para DVD. Essencialmente, se Cuba Gooding Jr. estava em um filme, era sinônimo de ser ruim. Talvez ele tenha tido um leve ressurgimento com a série American Crime Story, onde interpreta O.J. Simpson em seu controverso escândalo de assassinato. Parece que interpretar jogadores de futebol americano funciona bem para Gooding, tanto que ele recebeu uma indicação ao Emmy por este papel. Mas justo quando parecia que a vida estava sorrindo para ele novamente em 2019, ele enfrentou alegações de assédio, das quais acabou se declarando culpado. Embora não tenha ido para a cadeia, isso sem dúvida enterrou a carreira do ator.
Mas por pior que tenha sido a queda de Gooding, pelo menos levou anos. Roberto Benigni só precisou de um filme. Roberto Benigni foi indicado a melhor ator por A Vida é Bela, um filme que ele também dirigiu e estrelou. Uma mistura de drama e comédia sobre um pai que tenta proteger seu filho dos horrores do Holocausto usando o humor. Benigni batia as portas de Hollywood há muito tempo sem sucesso, até que este filme emocionou a todos e lhe rendeu o Oscar de melhor ator, derrotando atores de alto calibre como Ian McKellen, Edward Norton e Tom Hanks em O Resgate do Soldado Ryan. Ou seja, ele venceu Hanks em uma das melhores atuações de toda sua carreira. Então, isso significa que Roberto Benigni é uma verdadeira lenda da atuação. Bem, mais ou menos. Ajuda um pouco que A Vida é Bela foi produzido pela Miramax Films, que na época pertencia ao infame Harvey Weinstein. Mas não estamos falando dele hoje. O ponto é que quando Benigni ganhou, assim como os atores antes dele, ele perdeu completamente a linha na cerimônia, caminhando sobre os encostos das cadeiras e pulando pelo palco como um louco. Como já estabelecemos, se você enlouquece completamente em sua cerimônia, o resultado mais provável é que sua carreira vá para o ralo. Depois de A Vida é Bela, ele apareceu em Asterix e Obelix contra César, um filme ruim, mas divertido para alguns. Mas então veio Pinóquio, que ele novamente dirigiu e estrelou, desta vez interpretando o próprio boneco de madeira, e que para muitos figura como um dos piores filmes da história. A partir daí, sua carreira nunca mais se recuperou. Ele até reapareceu em outro filme do Pinóquio, desta vez como Gepeto. Mas nem mesmo esse filme muito melhor pôde redimir uma carreira que nunca se recuperou após ganhar o Oscar. Pelo menos Benigni tinha um filme para culpar. Monique não teve nada. Monique? E talvez você esteja se perguntando quem? O que honestamente eu não te culpo, porque, além do papel pelo qual recebeu o Oscar, esta atriz e apresentadora de TV não teve uma carreira particularmente notável. Ela ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante por Preciosa, uma história de esperança, uma adaptação do romance Push, que narra a vida de Claire S. Preciosa Jones, uma adolescente obesa e analfabeta que é vítima de várias formas de abuso. Monique interpreta a mãe abusiva e manipuladora. Um detalhe interessante é que Monique e o diretor Lee Daniels já haviam trabalhado juntos em um projeto anterior chamado Matadores de Aluguel, que também estrelou Cuba Gooding Jr., que aparentemente compartilhou sua fórmula secreta para ganhar um Oscar e também para arruinar sua carreira. Porque depois de receber o prêmio, Monique não fez nada de real interesse. Ela lançou seu próprio talk show noturno, que foi cancelado após a segunda temporada. Uma de suas aparições mais recentes é em um especial de Natal da Oprah Winfrey Network, onde curiosamente compartilha créditos com outra estrela caída, Danny Glover. Suponho que agora a frase "estou velho demais para isso" atinja um peso muito específico. Agora, Monique pelo menos tinha algum nível de anonimato para onde retornar. Halle Berry não teve nada disso. Halle Berry, a próxima da lista, é conhecida por interpretar a Tempestade nos filmes do X-Men. Claro, pelo filme onde você perguntou o que fizeram com a Mulher Gato. Mas não vamos nos precipitar. Berry foi indicada a melhor atriz por O Beijo do Monstro, em 2001, um drama familiar misturado com uma história romântica coestrelado por Billy Bob Thornton e Heath Ledger. Berry interpreta uma garçonete viúva que precisa seguir em frente com sua família e, com uma atuação genuinamente forte, acabou levando o prêmio da Academia naquela noite. Ela ficou tão emocionada que mal conseguia falar. Em parte, tudo parecia estar indo bem. Berry tornou-se a primeira atriz afrodescendente que, em 74 anos desses prêmios, levou para casa uma estatueta. No entanto, a partir daí sua carreira entrou em queda livre. Embora por um tempo tenha sido uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood, isso não ajudou muito na hora de conseguir papéis principais, como em Sete, Um Novo Dia para Morrer, o último filme de Pierce Brosnan como Bond, que se tornou mais famoso por seu CGI catastrófico e por enterrar a franquia do que por qualquer contribuição de Berry. Nos filmes do X-Men, ela foi consistentemente ofuscada por seus colegas de elenco Patrick Stewart, Ian McKellen e Hugh Jackman, que se mostraram mais carismáticos e interessantes para o público. Sua carreira continuou descendo com filmes como Na Companhia do Medo, A Estranha Perfeita e, claro, Mulher Gato. Graças a esse último papel, ela ganhou o Framboesa de Ouro de Pior Atriz em 2004, os prêmios paródia que categorizam o pior do cinema a cada ano. Berry realmente apareceu para aceitar seu prêmio, porque até ela admite que Mulher Gato é um desastre. Mas apesar de reconhecer o erro, sua carreira nunca se recuperou. Ela teve uma aparição ocasional, como em John Wick 3, Parabellum. Mas ganhar o Oscar realmente enterrou sua carreira, embora Berry não seja a única cujo Oscar também trouxe má sorte para a pessoa parada bem ao lado dela naquele palco. Adrien Brody, que você provavelmente conhece de O Pianista, de Roman Polanski. Bem,
Ele é um excelente ator que recebeu um Oscar em 2002, precisamente por esse filme, graças à sua atuação sublime. O ator entregou-se completamente ao papel, perdeu 15 quilos, largou o emprego, desistiu de seu apartamento e terminou seu relacionamento. Tudo para sentir a miséria em sua dimensão total e aproveitar esses sentimentos durante as filmagens. E embora todo esse trabalho tenha sido de alguma forma reconhecido pela academia ao conceder-lhe o prêmio de melhor ator, não podemos dizer que valeu totalmente a pena. A pessoa que lhe entregou o prêmio foi Halle Berry, o que deveria ter sido um sinal de alerta ali mesmo. Ao subir para receber seu reconhecimento, Brody beijou Berry nos lábios, do que só podemos supor que ele também beijou a má sorte dela para longe, porque depois disso o ator afundou em projetos que encontraram pouco sucesso, seja rejeitado pelo público ou pela crítica. Foram os casos de The Singing Detective, A Vila, No Limite da Loucura ou aquele filme Predadores que dá dor de cabeça a todo fã da franquia original. Ele tentou genuinamente ser uma estrela, mas escolheu um projeto ruim após o outro. Projetos que nunca permitiriam que ele protagonizasse um filme de grande orçamento novamente. Felizmente, Brody encontrou seu lugar em projetos de prestígio de nicho com grandes diretores. Meia-Noite em Paris, O Grande Hotel Budapeste, Peaky Blinders, mantendo-se relevante, mas em papéis coadjuvantes e ainda sem superar a atuação que lhe rendeu o Oscar. Embora valha a pena atualizar a história, em 2025, Brody ganhou um segundo Oscar de melhor ator por The Brutalist, um épico arrebatador sobre um arquiteto judeu-húngaro que emigra para a América após a guerra e luta por décadas para preservar sua visão artística. 23 anos entre vitórias. O maior intervalo para um melhor ator na história do Oscar. Se esta segunda vitória levanta permanentemente a maldição ou simplesmente a pausa, é algo que só o tempo responderá. E algo completamente diferente aconteceu com Tatum O'Neal. Como filha do ator Ryan O'Neal, Tatum O'Neal cresceu sob os holofotes de Hollywood. Em 1974, ela se tornou a pessoa mais jovem da história a ganhar um Oscar competitivo. Melhor atriz coadjuvante por Lua de Papel, estrelando ao lado de seu próprio pai. Ganhar o Oscar aos 10 anos, em vez de ser um evento feliz, abriu uma fenda dolorosa entre pai e filha. Ela escreveu em sua autobiografia, A Paper Life, que podia ver um profundo ressentimento nos olhos de seu pai. O fato de sua própria atuação brilhante no mesmo filme estar sendo ofuscada por sua filha. Esse ressentimento, segundo ela, acabou se tornando uma raiva violenta, com um amigo da família supostamente relatando que Ryan a atingiu no rosto após sua indicação. Quando Stone Phillips, do Dateline NBC, perguntou como sua vitória havia impactado o relacionamento deles, sua resposta foi devastadora. De certa forma, nos destruiu. A mãe de Tatum, Joanna Moore, era uma atriz popular que apareceu no The Andy Griffith Show e casou-se com Ryan O'Neal em 1963. Após o divórcio em 1967, o uso de drogas e álcool de Moore tornou-se um vício total. Em seus livros e entrevistas, Tatum descreveu uma infância que nenhuma criança deveria suportar. Deixada com fome, sem sapatos, exposta a abusos físicos e praticamente abandonada. A negligência foi tão grave que Moore perdeu a custódia de seus filhos em 1970, quando Tatum tinha apenas 6 anos. Depois disso, a vida com seu pai não foi muito melhor de acordo com o relato dela. Ela descreveu a exposição aos relacionamentos e ao uso de drogas dele desde cedo, e incidentes de abuso físico e emocional. Ela também revelou que sua mãe frequentemente a deixava sozinha com estranhos que se aproveitavam dela. Depois do Oscar vieram Garotos em Ponto de Bala, A Herdeira de Velvet e Cisnes Selvagens. Mas a partir de meados dos anos 80, a carreira desacelerou para aparições esporádicas na TV e pequenos papéis no cinema. Infelizmente, conseguir trabalho em Hollywood tem sido um desafio para O'Neal desde Lua de Papel. Em 2008, ela foi presa perto de seu apartamento em Manhattan com crack e cocaína. Mais tarde, ela reconheceu a recaída e entrou em tratamento. Por volta dos 50 anos, foi diagnosticada com artrite reumatoide, o que levou a várias cirurgias, pneumonia crônica como efeito colateral de sua medicação e uma perda gradual da função das mãos. Ela postou uma foto de suas costas cicatrizadas no Instagram em 2020 com a legenda: "Acredite ou não, sou eu melhorando." Depois de sofrer um derrame grave e entrar em coma em 2020 devido a uma overdose, Tatum O'Neal passou por anos de terapia para superar a afasia resultante. Seu pai faleceu em 2023 e em 2025, sua exclusão do testamento dele foi confirmada, marcando o fim de um relacionamento familiar complexo. Hoje, no entanto,
ela permanece sóbria e focada em sua reabilitação. E se a história de Tatum mostra como a vida fora de Hollywood pode ser brutal, a de Faye Dunaway mostra como a própria Hollywood pode ser brutal, mesmo com alguém que lhe deu tudo. Faye Dunaway ganhou o Oscar de melhor atriz por sua atuação fenomenal em Rede de Intrigas, sua terceira indicação e primeira vitória. Mas em um dos casos mais condenatórios da maldição do Oscar, sua carreira despencou em questão de anos e nunca realmente se recuperou. Após uma sequência de sucessos de crítica e público ao longo dos anos 70, os anos 80 marcaram uma queda severa. Ela apareceu em filmes detonados como Mamãezinha Querida, A Mulher do Mal, Supergirl e uma enxurrada de filmes de TV de baixo orçamento que a maioria dos críticos nem se deu ao trabalho de resenhar. Sua queda livre na carreira continuou ao longo dos anos 90 e nunca se recuperou de verdade. O mais deprimente é que ela nunca mais recebeu uma indicação ao Oscar após sua primeira vitória. Até alguns anos atrás, ela ainda estava trabalhando em material de baixo orçamento, com aparições muito ocasionais em produções destruídas pela crítica, como Nunca Diga Seu Nome. Já existiu uma atriz tão talentosa que caiu tanto assim por tanto tempo? Provavelmente não. O que aconteceu com Dunaway levou décadas. O que aconteceu com Will Smith levou cerca de 3 segundos. Will Smith chegou ao Oscar de 2022 indicado a melhor ator por King Richard, Criando Campeãs, onde interpreta Richard Williams, pai e treinador das estrelas do tênis Venus e Serena Williams. E embora seja discutível se ele merecia o prêmio, a verdade é que esta foi uma das melhores atuações que Smith entregou recentemente. Uma interpretação genuinamente decente. E isso teria sido um ponto de virada em sua carreira se ele não tivesse reagido exageradamente a uma piada que Chris Rock fez sobre sua esposa e o cabelo dela, o que o fez subir ao palco e dar um tapa no rosto de Rock na frente de uma plateia atônita. Apesar de ganhar o Oscar mais tarde, pedir desculpas e dançar em uma festa pós-cerimônia como se nada tivesse acontecido, a academia anunciou que estava banindo Smith de qualquer evento da academia por 10 anos. Vários projetos que o ator já tinha engatilhados foram suspensos, incluindo um filme de ação da Netflix que já estava em preparação e o quarto filme de Bad Boys. Nos anos que se seguiram, Smith lançou Emancipação na Apple TV em 2022, que não teve o impacto que todos esperavam. Ele retornou com Bad Boys até o fim, em 2024, que teve um bom desempenho comercial e tem projetos adicionais em desenvolvimento. Mas a versão de Will Smith que existia antes daquela noite, aquela universalmente amada que podia abrir qualquer filme, essa versão não volta mais. E enquanto Smith pelo menos fez barulho em sua descida, Kim Basinger simplesmente desapareceu. Kim Basinger, que é lembrada por seu papel como Vicky Vale no Batman, de Tim Burton, de 1989. Mas além disso, a maioria das pessoas não se lembra muito dela. O Oscar que ela ganhou foi de melhor atriz coadjuvante por sua atuação em Los Angeles. Cidade Proibida, um filme policial neo-noir ambientado nos anos 50, onde Basinger interpreta uma acompanhante. E a partir daí sua carreira entrou em queda livre. Não que tenha sido uma força massiva antes, mas ela genuinamente desapareceu do mapa. Ela teve algumas aparições em filmes como Dois Caras Legais e, talvez mais notavelmente, em seu último sucesso real, 50 Tons Mais Escuros, interpretando uma amiga da família Grey. Isso diz muito sobre o rumo da carreira dela, porque por esse mesmo papel ela ganhou o Framboesa de Ouro de pior atriz coadjuvante. Mas se você acha que perder uma carreira é a pior coisa que pode acontecer depois de um grande momento em Hollywood, espere até ver o que aconteceu com os atores que não apenas perderam suas carreiras, eles perderam sua liberdade. Clique no vídeo na tela para descobrir a história completa.